Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Muito bem-vindos a mais um programa Era uma Vez a Saúde. Hoje trago-vos uma convidada que foi a primeira convidada do nosso programa, que se chama Isabel Mendonça. Olá, Isabel. Olá, Rita. Muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo programa, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui contigo e partilhar estes saberes, não é? Exatamente. Então, vou fazer aqui um resumo de quem é a Isabel. Vou tentar, Isabel, corrige-me, acrescenta-me, que és muitas coisas, não é? Verdade, Portanto, é a Isabel Mendonça é formadora do Instituto de Reflexologia Integral do Algarve, é coordenadora do Portal do Monte, que tem imensas terapias, um sítio maravilhoso aqui no nosso Algarve, é terapeuta e também é outras coisas, também é mãe, não é? Também mãe de uma menina que está a fazer agora 8 anos. Pronto, devia ter começado por aí, na verdade. E então, eu no primeiro programa trouxe a Isabel por uma paixão que temos em comum, que é a reflexologia, que podem sempre ouvir, é o primeiro podcast, está na Rádio Gilão, está no Spotify, portanto, se tiverem curiosidade. Mas hoje trago a Isabel por outra terapia que ela faz, que sei que é outra das suas paixões, que é a hipnose terapêutica. E a hipnose, fala-se, há muita informação sobre a hipnose, mas eu achei que a Isabel obviamente seria a pessoa mais indicada para trazer aqui, porque ela alia muitas experiências e muitas terapias e já tem muitos anos, se não me engano, estávamos aqui a falar em off, há uns 16 anos. Ora, eu tirei em Alicante com o Juan Carlos, em 2011, o curso de hipnose e regressão, expansão de consciência, na verdade, mas todo esse processo começou já antes, por isso é que é difícil realmente de quantificar. Estamos a falar 15, 16, 17 anos, ou seja, eu comecei, na verdade, logo com reflexologia, e a partir desse lugar eu comecei a perceber-me que havia toda uma transformação quando estava a realizar a reflexologia e portanto eu estava ali com os pés, com as mãos, não é? Trabalharmos ali com a reflexologia e a pessoa a sentir, a visualizar, portanto tive várias descrições, uma inclusivamente da pessoa sentir como tivesse a sentir como fosse um punhal entre o meio do peito, quer dizer, descrições deste género. E eu instintivamente reagia, por acaso reagia logo e tentava logo perceber, porque nós sabes que temos a técnica da metamórfica, do curso de reflexologia, que também ajuda e que sabes que vamos trabalhar a parte mais inconsciente da pessoa. E eu comecei a trabalhar muito, porque eu própria sentia emoções aos quais eu não conseguia descrever, percebia claramente que não era meu, que era da pessoa e, portanto, a partir desse lugar eu começava a trabalhar com a pessoa e aliviávamos sintomas, tínhamos acessos realmente a campos extraordinários, coisas que a pessoa visualizava, porque depois também tem aqui o Reiki, não é? E isso também ajudava bastante a ir em encontro do que é que estava ali a acontecer. A verdade é que depois tive, claro, como tudo, não é? Que explorar cientificamente, entre aspas, cientificamente, que é sempre muito difícil, mas na verdade foi aquilo que eu pensei, não, eu tenho que explorar esta terapia. E também para mim, por também a sentir que precisava trabalhar para mim, para situações e questões que poderei partilhar mais à frente. E acho que continua a ser uma ferramenta terapêutica extraordinária. Aliás, nós normalmente encaramos a hipnose como algo de inconsciência, não é? Lá está, o acesso ao inconsciente, mas na verdade
estamos a ir em encontro da consciência da pessoa, da essência da pessoa, da alma da pessoa, que a pessoa pode fazer por ela própria. Portanto, a auto-hipnose, quando falamos de auto-hipnose, por exemplo, é ela ir aceder a esse lugar. E para quem nos está a ouvir, portanto, para quem nunca ouviu, não é? Nunca ouviu sobre ou não sabe o que é hipnose, portanto, acho que já fizeste aqui uma pequena descrição, não é? Fala-se muito em aceder ao inconsciente, mas gostei da tua definição, não é? É mais ir à essência, não é? À essência. O que, claro, eu acredito que seja uma terapia que eu nunca experimentei, ainda. Temos que combinar Vamos isso. voltar aqui, já tivemos aqui um episódio que eu gosto de falar quando já também experimentei, ainda não aconteceu, mas tudo tem o seu tempo, está tudo bem. Mas pronto, perceber aqui um bocadinho, Isabel, ou seja, tu juntaste, não é? Através de uma terapia da reflexologia, chegou-te a hipnose, fizeste a tua formação. Fiz. E a partir daí, como é que tudo começou? Ou recomeçou, digamos? Sabes que eu posso dizer mesmo que a hipnose é a arte. É a arte de levar a pessoa. É a arte de acompanhar a pessoa para o seu lado mais o seu estado mais em paz. Esse que nós temos aqui e que muitas vezes é esquecido. E, portanto, a hipnose, na verdade, o que faz é isso. Não é perder o controle, muito pelo contrário, é se encontrar, é perceber o porquê que não está a viver aquilo que ela tanto sonha e ambiciona, porque é que ela está a repetir padrões, porque é que ela tem medos, porque é que ela tem aquela doença, porque é que ela não tem aquele relacionamento extraordinário, amoroso, profissional, de família, porque é que tem porque é que eu não consigo conviver com aquela pessoa. Estás a ver? E então, e o que é que nós vamos fazer? É caminhar através de, claro, técnicas, várias técnicas, porque na hipnose temos várias técnicas de hipnoterapia e por isso é que chamo hipnoterapia terapêutica, porque o objetivo sempre é ir em encontro da cura da pessoa. E o que é que nós fazemos? É através de respirações profundas, normalmente é essa que mais utilizamos, porque é um estado que nós todos devemos fazer, é o estado natural de respirar fundo, de parar, de sentir, de relaxar, não é? E a partir desse lugar a pessoa tem acesso ao corpo, por isso é que muitas das vezes toda a minha terapia até dá início ao corpo. A pessoa quando vem até mim já vai sentindo, olha Isabel, eu já estou a sentir, Isabel, estou, ok, bora, e a partir daí vamos lá, e portanto é até muito fácil esta indução, que eu não gosto muito da palavra, porque parece que a pessoa vai entrar num processo de inconsciente. Aliás, é um dos maiores mitos que as pessoas têm, que é o medo de perder o controle, mas que na verdade não é isso, de todo. Aliás, o que nós fazemos é precisamente mergulhar no corpo, mergulhar na alma, no espírito. E portanto muitas vezes até a pessoa vai sentindo, o que é que você sente? Eu sou, está-me a apanhar uma perna, o meu peito, ok, e a partir desse lugar a gente mergulha. Mas eu percebo o que estás a dizer, mas só para a gente aqui visualizar um bocadinho, ou seja, tu quando começas a fazer essa terapia, a hipnose terapêutica, portanto, a pessoa acede ao corpo, mas tu própria, portanto, fazes técnicas de respiração, mas tu precisas tocar na pessoa, não precisas... Às vezes preciso. Ok. Às vezes preciso, obrigada. Só para percebermos um bocadinho... Não, obrigada. Pelo processo. Obrigada. Exato, obrigada por partilhares, Rita, porque para mim, como estou dentro, não é? Para mim é inato. É inato, sai, sim. Mas na verdade vai depender sempre muito da pessoa. Vai depender muito da situação que a pessoa precisa. Ou seja, uma coisa é a pessoa querer deixar de fumar, perder peso, está a viver um luto. Portanto, um dado que já aconteceu e que a pessoa não consegue sair daquele estado. Outra coisa, ou por exemplo, falta de autoestima, confiança. Outra coisa é um abuso. Certo. Outra coisa já é bullying.
ok? Portanto, estamos a falar de um medo da água, de cães, medo de alguma situação, até o medo de ser feliz. Para bem, porque temos aqui vários temas. Medo do sucesso. Então, o que é que nós fazemos quando vamos fazer um trabalho de hipnose? A pessoa fica, portanto, sentada num estado... Vamos imaginar realmente uma sessão, por exemplo, aqui. A pessoa é colocada numa cadeira confortável e o que vai acontecer é que a pessoa, naquele momento em que está ali, eu gosto muito de utilizar a música, que no fundo também é um estado de hipnose, que as pessoas não têm a noção o que é hipnose. A hipnose é isto, é quando nós aprofundamos numa música, aprofundamos num olhar, aprofundamos no sono, por exemplo. Nós temos um hipnoterapeuta ali ao lado, porque é sem dúvida onde a gente temos uma grande oportunidade de reprogramarmos. E por isso cada vez mais já existem meditações guiadas para fazer essas reprogramações para dormir, reprogramações para o acordar, não é? Porquê? Porque felizmente cada vez mais já se vai tendo várias possibilidades de aceder a este mundo e portanto numa sessão, na verdade, aquilo que eu logo faço é sentir a música, é sentir a respiração, é sentir o estado dela presente naquele momento, porque naquele momento é o momento dela, não é? Ali, e como tu conheces o Portal do Monte, convida a isso, não é? Sim. É aquela natureza, os passarinhos. Apetece ficar ali o dia todo. Exato. Sim. Portanto, esse mergulho começa logo aí. Portanto, o que é que nós fazemos? O que é que eu faço? Vou ajudar, então, a aprofundar ainda mais. Em que a pessoa não se apercebe que nem observa só olhar. Aquele olhar da respiração, que é um estado tão natural, a primeira coisa que nós fazemos na vida e a última, não é? E a pessoa, vamos olhar para a respiração, vamos sentir o oxigênio entrar no nosso corpo. Sim, na verdade eu acho que é um bocadinho isso, não é? É esse sentir que nós não estamos habituados, esquecemos-nos de sentir, não é? E esses momentos, eu acho que na verdade qualquer terapia, quando tu te propões a ir, vou fazer isto, vou fazer aquilo, não interessa, o que for, é aquele momento que é, eu vou sentir, eu vou parar naquele momento, não é? E eu acho que só isso, às vezes... é terapêutico, é incrível. Às vezes basta um minuto e parece que o mundo consegue parar um bocadinho, não é? E a partir daí é muito mais fácil, seja aceder aos pés, à acupuntura, à hipnose, não é? Eu acho que é por aí. E eu acho que a hipnose, eu acho muito, muito interessante porque... eu lembro-me de ter lido aquele livro, como é que se chama? Brian, super famoso. Weiss. Sim, exatamente. E foi a primeira vez que eu tive informação, assim, disse, isto deve ser maravilhoso. E lembro-me que ele falava exatamente disso, que é possível fazer a auto-hipnose. E aliás, uma das coisas que eu normalmente utilizo, umas técnicas, é isso, é depois a pessoa, a partir daquele lugar, vamos criar, porque também há a hipnose progressiva, ou seja, que é para alcançar, para a pessoa visualizar a casa que ela deseja, não é? Que às vezes as pessoas querem comprar uma casa, mas que tipo de casa você deseja? É uma cabana, é um barraco ou é uma moradia? Que tipologia, não é? Giro. Então, o que é que no fundo a hipnose progressiva faz? É entrar em detalhes, como a pessoa sentisse, como a pessoa cheirasse, já consegue sentir se está naquela casa. Já está a conseguir ver, sentir as mesas, sentir... estás a ver como fosse a alma dela, o espírito dela, estar ali a viver aquela casa que é ela. Ou seja, eu não sabia disso, não é? Porque eu associava, não é, a hipnose a algo do passado. É o que a maioria... E é um mito, deve ser, não é? Isso é uma das perguntas que eu tinha para ti, não é? Quais são os mitos? E pronto, estamos sempre aqui a aprender. Eu não fazia a mínima ideia que nós podíamos utilizar a hipnose terapêutica para projetar o nosso futuro. E é um dos grandes objetivos. O que acontece muitas vezes, Rita, e falaste muito bem, e está correto, porque se eu não arrumar a minha casa no passado, como é que eu posso ter espaço para entrar para a frente? Se eu não limpar o meu armazém, não é? O meu subconsciente, não é? Se eu não limpar os meus medos, os meus bloqueios, como é que eu dou espaço a algo que eu quero criar? Então não dá.
Não dá. É por isso muitas vezes, sim, a grande parte da hipnose é para regredir. É no sentido de ir lá atrás, que sim, que podemos ir, até pode-se ir à semana passada, não temos que ir, portanto, mas normalmente não é isso, não é? Mas isso é outra questão que deve ser também um mito, porque eu acho que muitas vezes também se associa a hipnose a vidas passadas. E é verdade. Que também deve ser, quem acredita, eu acredito, pronto, isso aí, mas também será possível aceder ao nosso passado nesta vida, à nossa infância, não é? Portanto, não tem necessariamente que ser só vidas passadas, pode ser nesta mesma vida algum acontecimento, algum trauma, não é? Que aconteceu na nossa infância. Sim, não é? claro. Portanto, eu acho que por isso é que eu acho muito interessante, porque tem aqui uma visão de várias, não é? De vários pontos, várias perspectivas. E agora estás-me a ensinar que é também do futuro. Mas faz todo o sentido que tu dizes, não é? Ou seja, nós para irmos para o futuro temos que arrumar aqui o passado. Eu posso partilhar a minha experiência. E foi por isso também que eu tive interesse para ir pela hipnoterapia. Porque, eu não sei se já partilhei, mas partilho sempre a minha história, não é? Porque os meus pais perderam um filho de 9 anos, o meu irmão, eu não conheci. Ele faleceu a 21 de março de 78 e eu venho a nascer a 24 de março de 79. Portanto, estamos a falar de um ano. Agora imagina, não é? Como é que eu fui feita, concebida. Os meus pais não sabem como fizeram. A verdade é que eu fui concebida. E foi muito complicado para a minha mãe. Inclusive a minha mãe foi logo tentar abortar. Foi essa a intenção. E portanto, graças ao meu irmão, que está vivo, que esse sim também tem muitos traumas a partir desse lugar, tinha 5 anos. No momento em que a minha mãe vai para a farmácia, vem a minha tia e o meu irmão corre. E por pouco, assim, sai das mãos da minha mãe e por pouco também não ia ser atropelado. E a minha mãe viu que aquilo que era um sinal. Eu tenho que levar esta gravidez à frente. É claro que temos de ter noção, não é? Os pais que perdem o filho, ainda por cima, estamos a falar, os meus pais tinham construído a casa, estavam a estrear há 7 meses a casa, o miúdo faleceu logo em frente de casa. Portanto, foi uma casa que ficou marcada, não é? Aliás, eu próprio, ainda hoje eu trabalho isso, repara, porque os meus pais terem alcançado tanto, mas perderam logo a seguir. É quase como, estás a perceber? Tu alcanças algo, é como fosse a paga, e tu sabes que há muitas crenças, há muitos padrões de lá atrás, tudo tem um sacrifício, tudo tem uma moeda de troca. Isto tudo foi crenças, foram situações que foram criadas lá atrás e que nós temos aqui no subconsciente. Que está lá, que nós não temos consciência, não é? Lá está, a gente faz a nossa vida, vemos que as coisas não se realizam, que não se concretizam, mas na verdade não se concretizam porque temos estes bloqueios. E portanto foi uma das razões, porque eu sempre fui muito espontânea, muito comunicativa, e eu não conseguia avançar. Então quando fui tirar o curso, e posso dizer que sei o que é fazer sei o que é não ver nada e sentir tudo. Eu, na verdade, nenhum momento feliz eu via na minha vida. Quando tenho tantos momentos, eu lembro-me de ver realmente a água a correr e que estava no barco, no fundo da ilha, porque eu, depois deste sofrimento todo, a minha mãe foi por uma ilha e todo o meu desenvolvimento, toda a infância foi lá na ilha e portanto, eu recordo-me de ver a água a passar e de repente só me dá para chorar. E Rita, foram 3 sessões em que eu só chorava. Agora imagina eu, em Espanha, chegou a uma altura, eu pensei bem, eles não me entendem, eu não percebo nada deles, a gente estamos aqui, estás a ver, ainda não hablam espanhol, isto deve ser um problema técnico, estás a ver, de linguagem. Não é idiomas, não é? Não, é sentir. Na verdade é sentir. E portanto a minha última sessão foi mesmo com o formador. E quando ele leva-me a uma condução que também é através do espelho e vês claramente a minha mãe. E a minha mãe a chorar, porque ela própria dizia, Deus levou um menino e traz um menino. Portanto, na altura, sabes, eu não sabia o que é que se era menino ou menino, mas a minha mãe projetou, deu força a isso, sabes? É aquelas forças que eu vou aguentar. Deus levou um menino, mas vai-me trazer outro menino.
E então a verdade é que fui todo aquele processo de gravidez foi sobre esta pressão e esta depressão. E tu, repara bem, como é que tu não consegues, não é? A verdade é que isso te bloqueia imenso. Bloqueia imenso. E porque foste feita neste processo de luto, em que houve muitas vontades de desistir, houve muito sofrimento, houve muita tristeza, e isto está entranhado inclusivamente na parte muscular e óssea, que as pessoas não têm noção. Isto é celular. E é por isso que nós, para além de fazer este trabalho hipnoterapêutico, nós devemos depois ter esta auto-hipnose, quando se falar da tal auto-reprogramação. É como eu todos os dias, assim como foram 9 meses que teve ali na gravidez, em que absorvi toda essa tristeza, eu também agora venho para a vida. Claro que eu não tinha essa consciência, óbvio que a gente depois vamos crescendo e estamos mais e mais como crianças, estamos só a absorver. A adolescência é aquela passagem entre a criança e o adulto, não é? A pessoa não consegue ainda ter a ceder, mas com o tempo, e é aqui que a maturidade é muito importante, quando nós ganhamos esta maturidade é que a gente vai percebendo, caramba, eu vivi durante este período de tempo a viver este padrão, a viver inconscientemente, a repetir padrões, bloqueada, quando na verdade eu estava presa lá atrás. Certo. E é o carregar, não é? Que carregamos tantas coisas que às vezes sabemos e outras vezes não sabemos. Não sabemos. E o mais giro de tudo... E aí não dá para trabalhar, não dá. O que é que... E não dá, quer dizer, depois quando se tem esta consciência, e é aqui que o terapeuta também tem que ajudar nisto, a reprogramação para a cocriação. Ou seja, é olhar para o meu corpo, assim como ele absorveu isto durante este período de tempo, agora tenho que dizer às minhas células, já passou. Já não precisa estar nesse lugar. E sou eu, a madura, a mais consciente, que vou lá buscar. E vou eu acolher. Não é culpar os pais. Não é culpar o sistema, não é culpar ninguém. É assumir a força que eu tenho de acolher e de ter o meu amor por mim própria. E é esta conexão, sabes? Estás a ver quando te sentes, é imaginar como tu fosses mesmo ali pequenino, e às vezes as pessoas não têm noção. Ok, então vá buscar uma foto. Mas não faz mal, então peço, é como pedisse para pegar num ursinho, num peluche, e vá. Agora senta aí no peito, vá, agarra, estás a perceber? E sentir essa magia a preencher o corpo. Isabel, só nessa sessão, sim, na sessão é mais poderoso porque estamos ali e a pessoa está a confiar no trabalho e é diferente. E já não está a pensar, está naquele estado mais hipnótico e que permite fazer isto e alcançar um salto quântico, como gostamos de dizer, o processo decorre mais rapidamente e mais profundo, não é? Por isso é que a pessoa às vezes já não tem medo de nada. Agora, o que eu relembro à pessoa, não se esqueçam de você, quem você é. E portanto aí, a partir daí, sempre a respiração, as meditações, para voltar sempre a dizer às células, está tudo certo, é seguro viver nesta vida. E é aí que acontece a cura, não é? É. E isso é muito bonito, porque e às vezes eu penso assim, quanta informação nós carregamos e que nós não sabemos e nunca vamos ter acesso, porque tu sabes informação. Sim. Não é? Mas às vezes há muitos, os que se chamam os podres de família, não é? Olha, sim, repara que a minha mãe, uma das coisas que eu vi logo, que foi super giro, não é? Isabel, mas este trabalho foi seu. Sim, foi meu, mas eu vi na minha mãe. A minha mãe, que era uma mulher submissa, triste, ao ponto dela erguer-se perante o meu pai. O meu pai era um homem de mestre de pesca, pronto, ainda são vivos, graças a Deus, totalmente diferentes, amorosíssimos, mas na altura a minha mãe a confrontar o meu pai, se queres-me bater, bate-me. Quer dizer, uma mulher que foi submissa e que esteve ali, e eu, uau, o que é isto? A reação da minha mãe. Estás a ver? Ou seja... também vi resultados nos que estão ao meu redor e vejo. Ok, ou seja, não tem só um impacto em quem faz a hipnose, mas também no seu clã. No seu clã, nos filhos, por exemplo.
Como é que uma mãe ajuda um pai? Trabalha ele. Pais sãos, filhos sãos, ponto. Mas trabalhe os seus padrões, desenvolva-se, autodesenvolva-se, trabalhe consigo. E sim, os seus filhos vão ter uma boa vida. Que é o que eu pergunto. Querem águias ou querem galinhas? Então comporte-se. Se quer uma águia, comporte-se como uma águia. E se calhar dá uma motivação extra. Estou aqui a pensar, porque imagina, se calhar alguém, até tu consegues identificar alguns padrões e queres curar, mas quando se calhar essa pessoa é mãe ou pai e tu dizes assim, olha, atenção que isto é tão importante que isto vai ter um impacto nos teus filhos. Eu acho que, bom, somos mães aqui nós, não é? Mas só o facto de tu saberes que isto é tão importante para que os teus filhos fiquem bem, eu acho que só isso já é uma motivação. Ou seja, claro, primeiro tens que ser tu, mas sabendo que isso tem um impacto no teu clã, isso eu acho que é um boost de motivação, que é, pá, eu tenho mesmo que tratar de mim para que isto não passe para os nossos filhos, não é? Por isso é que se diz que isto acaba em nós, aqui. Exatamente. Que isto cabe, é uma das grandes palavras que nós utilizamos, que este padrão acaba aqui comigo. Que toda esta dor acaba aqui comigo. Porquê? Porque é a pessoa que ganhou consciência e que já não precisa dar a atenção e já não precisa ficar ali a remoer, ok? Porque no fundo o que é que nós fazemos é dar uma lufada de ar fresco, é acolher aquela situação que realmente, ok, é como esta situação que ocorreu comigo, não é? Na minha vida. Já aconteceu noutras vidas passadas, já houve situações lá atrás. Isto só simplesmente foi uma repetição de um padrão, não com tanto impacto, mas precisamente para olhar e dizer, ainda tens isto para tratar. Sim, e imagino que tu, com tantos anos de experiência, já, não é, ajudaste a muitas pessoas a quebrar imensos padrões, não é? E não é fácil, não é? Isto não é de um dia para o outro. Não. Mas tem que se começar por algum lado, e a verdade, a saúde mental eu acho que é sempre isto, não é? Nós temos que dar sempre o primeiro passo, seja que caminho que for, e perceber qual é o caminho que funciona melhor para nós, não é? E eu partilho sempre isto aqui. Há imensas terapias, e aliás, este é um dos objetivos aqui do podcast, já partilhámos, ainda não consigo quantificar quantas pessoas entrevistei, mas algumas, já vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Exatamente. E eu acho que, na verdade, é sempre isto, não é? Ou seja, temos que escolher qual o nosso caminho e dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil. É como ir ao ginásio. O mais difícil é inscrever. A partir daí, vai devagarinho, mas vai. É verdade, é. Não é? E eu acho que, e a hipnose, obviamente, não podia ser exceção. O que eu acho é que a hipnose ainda acarreta aqui alguns mitos, porque é uma coisa, não é, mais do inconsciente, mas que já falámos aqui um bocadinho. Há mais algum mito, Isabel, que queiras partilhar sobre pessoas que chegaram ao pé de ti e disseram... Não, com medo de morrer. Com medo de morrer? Okay. Eu disse, se morrer eu já estava presa, já muitas vezes. Agora, a sério, a pessoa que... uma delas que tinha medo de morrer acabou por ver 7 ou 8 vidas que eu tive que controlar o senhor, porque... mais ou menos. Mas... portanto, estás a ver o que é que resultou a pessoa que tinha medo de morrer, afinal de contas não parava, portanto, não é? Ninguém morre ao fazer hipnose. Não, nem morre, nem perde o controle, nem fica inconsciente. Na verdade, acho que o grande problema, e eu recordo-me em miúdo a ver, era um programa que houve de show, que era a hipnose de palco, que as pessoas ladravam e faziam essa figura. E isso não é hipnose, de forma alguma. A hipnoterapia ou a hipnose é para não perder o controle, muito pelo contrário, é ganhar consciência. Aquilo que a hipnose faz é ganhar consciência de quem ela é, para ceder à sua biblioteca, ao seu espaço, ao seu armazém, ao seu sótão, ao seu jardim, e perceber aquilo que não quer mais alimentar ou precisa ser acolhido e que precisa ser limpo, libertado, para que ela possa abrir espaço para o novo. É esse.
Maravilha. E fazendo aqui agora falaste na casa, lembrei-me de uma convidada nossa, a Lina Messias, que é consultora de Feng Shui. Adoro Feng Shui, adoro. Isabel, estamos mesmo a terminar. Sim. Podes partilhar outra vez connosco, para quem nos estiver a ouvir e estiver interessado, onde é que te podemos encontrar, às tuas terapias? Nas redes sociais. Nas redes sociais, exatamente. Instagram, Facebook, portanto... Partilho os nomes, que é para podermos te procurar. Exatamente. Podem procurar a Isabel Mendonça, tanto no Facebook como no Instagram, bem como ao Portal do Monte e o Instituto de Reflexologia Integrada do Algarve. Okay. Podem ter lá acesso aos números, podem enviar mensagem. No entanto, diz aqui 9633 11 751. É o número de contacto. Bom, assim é que é. Obrigada, minha querida. Isabel, só mesmo para terminar, se pudesse escolher uma palavra para definir a hipnose terapêutica, qual seria? Reconexão. Ok, faz todo sentido. Reconexão. Não é nunca é perda, é reconexão com a nossa alma e com o nosso espírito. Portanto, obrigada. Se nos queremos reconectar, temos uma das portas, pode ser a hipnose terapêutica, portanto, espero que tenham gostado. É sempre muito pouco tempo, podíamos falar aqui sempre muito mais, mas acho que a Isabel conseguiu dar aqui umas pinceladas grandes e trouxe aqui a sua história para percebermos um bocadinho o impacto e a cura, não é? Como é que isto se processa, como é que se faz e os efeitos que pode ter, não é? Que é esse um dos objetivos, não é? Ou seja, é tratar para curar e não repetir padrões. Exatamente. Não é? Muito obrigada, espero ouvir-vos em breve. Já sabem, têm sempre o e-mail, podem sempre enviar para fluir@gmail.com se tiver alguma dúvida, alguma terapia que queiram partilhar, qualquer coisa, algum feedback é sempre bem-vindo. Nós gostamos muito. Muito obrigada e até breve. Era uma vez a saúde. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão.